O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O profeta Jeremias, continuando a sua exposição, fala de um novo tempo, onde o povo de Deus será verdadeiramente o povo de Deus. Um povo que ele vai instruí-lo no coração, porque ali é o lugar do encontro nosso com Deus. Aquele que se deixa ser instruído por Deus não fala besteira e nem interpreta as coisas de qualquer jeito. Deus, ele se revela e quer que nós também nos deixemos conhecer. Ele se revelar a nós, vou dizer assim, porque nós não somos estranhos para Ele. Mas Ele pode ser difícil de nós interpretarmos. Mas quando nós temos um coração aberto, quando nós nos dispomos a Ele, nós vamos compreendendo quem Ele é e quem somos nós. E a verdade estará no nosso coração. É o desejo de Deus colocar em nós o Espírito dEle para que nós tenhamos a vida dEle. A tal ponto que diz o profeta que nem precisará um ensinar o outro, porque todos terão acesso ao conhecimento de Deus. Mas qual Deus? No mundo onde se acredita em tantas coisas, você sabe que a verdade, ela tem uma identidade que não muda. Mesmo que eu fale uma mentira sobre aquilo. Assim como a revelação de Deus, ela contém uma verdade, que essa verdade é revelada, assimilada pela igreja, pelos seguidores, e ela se torna imutável.
E quando alguém pensa o contrário dela ou define ela de uma outra forma, comete uma heresia. A heresia é uma fala ou um entendimento ou uma proposição contrária à revelação que foi dada. Então, quando se fala de um herege dentro da igreja, é aquela pessoa que acha que ela tem o conhecimento de todas as coisas e pode falar o que ela pensa, o que ela acha, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então o herege é aquele que vai contra a revelação de Deus. Ele busca desfigurá-la, desconstruí-la com seus argumentos, com suas falas. Mas aquilo que é consistente, que é verdadeiro, é imutável. E Deus, nesse sentido, é imutável. Quem somos nós para querer mudá-lo? Quem somos nós para fazê-lo ser diferente do que ele é? Então, quem é instruído por Deus conhece a verdade. E o próprio Jesus diz, e a verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade vos dará a plena autonomia sobre as coisas que você conhece. Porque como filhos e filhas de Deus que conhecem a verdade, nenhuma heresia vai tirar a nossa fé ou vai pôr em dúvida a nossa fé. Nesse sentido, o evangelho que nós ouvimos hoje é dentro de um ambiente religioso. E quando Jesus pergunta aos discípulos o que os outros dizem sobre ele, quer dizer, o povo ali que conhece a lei, que conhece a Torá, que vive a religiosidade de Israel, que sabe o que é um profeta, que sabe que o Messias há de vir. Então, quando se pergunta quem é Jesus dentro desse ambiente, eles vão dizer, deve ser João Batista que ressuscitou, deve ser o fulano de tal, ciclano. Mas Jesus faz uma pergunta fundamental. E vocês que caminham comigo, que me escutam, que me veem, o que vocês dizem de mim? Pedro toma a iniciativa de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o esperado, o Santo de Israel. Então, para Pedro e o grupo dos discípulos, não há dúvida de quem é Jesus. Mas os outros ainda estavam aí, tentando identificá-lo. Por quê? Porque tinha proximidade com Jesus. E outra, Jesus vai revelar algo que é muito, muito interessante e muito forte para nós. Não foi a carne nem o sangue, Pedro, que te revelou isso, mas o Pai. O Deus único e santo, que fala ao nosso coração, que revela em nosso coração a verdade. Por isso que nunca alguém pode dizer algo contrário ao que Deus revelou e dizer que veio de Deus. É falso. E hoje em dia, infelizmente, acontece muito disso. Tanta besteira sendo falada. Quantas conclusões sendo tiradas a partir de elementos puramente humanos. E é um segundo aspecto que aparece hoje nesse evangelho. Jesus elogia Pedro, que a fonte da verdade foi o Pai quem deu esse conhecimento a Pedro. Quem se abre à fé e se deixa ser instruído por Deus, caminha na verdade, vai para a verdade. Mas quem não se deixa conduzir por Ele, fica aí igual beija-flor, tentando achar qual que é o mel melhor. Mas Jesus vai dizer que não foi a carne nem o sangue, mas o Pai que revelou isso. E por causa dessa profissão de fé, dessa certeza de Pedro, que não foi carne que revelou ele, mas o próprio Deus, que fez Pedro enxergar, porque ele se deixou instruir, eu vou colocar sobre você as chaves da minha igreja. Você toma as chaves da minha igreja, o que você ligar, está ligado, o que você desligar, está desligado.
Mas o Evangelho continua. E Jesus diz: o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser crucificado, vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Aí você fala assim: nossa, Pedro confessou que o Jesus é o Messias, o Filho de Deus, agora ele fala algo que de certa forma, vamos dizer assim, parece que jogou tudo por terra. Não. O que Pedro tinha de convicção é verdadeiro. Mas o que tinha também em Pedro era humano. O lado humano de Pedro, que é o lado nosso humano, que a gente busca de todas as formas, que não te aconteça isso, não é assim que as pessoas dizem, né? Que Deus não permita que te aconteça tal coisa. É tão natural isso em nós, e Pedro agiu dessa forma tão natural. E Jesus vai dizer para ele que afasta de mim Satanás, porque Satanás é aquele que entra no meio do plano de Deus e tenta desviá-lo, né? Não que Pedro foi um Satanás, mas o modo como Pedro pensa, o modo humano de Pedro pensar, naquele momento para Jesus, era contrário a tudo aquilo que ele, como Messias, devia executar. Porque eles queriam um Messias glorioso, um Messias que, sabe, como o super-herói que nós temos hoje. E ele se mostra como Messias sofredor. Esse entendimento Pedro precisava ter. E Jesus orou por Pedro para que ele, se convertendo, quer dizer, entendendo a missão do Messias, confirme os seus irmãos na fé. Pedagogia de Deus. Levar os seus a uma maturidade de fé, como levou Pedro e levou cada um de nós. Nesse sentido, o nosso santo de hoje, São Domingos, que se deixou ser instruído pela verdade, pela verdadeira fé, pôde combater com firmeza todas as heresias, quer dizer, todas as interpretações contrárias à revelação de Deus. E nós temos uma igreja cheia de hereges. E aí vocês perguntam: quem está com a verdade? A verdade é aquela que a igreja sempre disse para nós. A verdade é aquele que todos os dias na Santa Missa se torna presente na Eucaristia. A verdade é aquele que todos os dias nós lemos da Sagrada Escritura, ouvimos a Sagrada Escritura. O que Deus fala não é o que os homens falam, é o que Deus fala para os homens. Aí está a verdade. E aquele que tem o coração aberto à verdade, não se ilude com qualquer fala, com qualquer profeta, com qualquer pregador que seja contrário àquilo que Deus é. E seja contrário àquilo que é em benefício da nossa salvação. Deus nunca vai dizer que o que antes ele dizia que era pecado, hoje não é mais pecado. Deus nunca vai dizer isso. E o combate é com a verdade, para que seja desmascarado o herege. E é o próprio Deus quem o faz, pela boca dos seus santos, dos seus profetas. E assim São Domingos foi, por isso que ele fundou a congregação dos pregadores, quer dizer, dos homens que conhecem a Deus, que têm intimidade com Ele, que conhecem a revelação de cabo a rabo, recebida dos apóstolos, do próprio Jesus, para ensinar o povo a caminhar firme com Deus, como quem se deixa instruir pelo Espírito Santo, pelo Pai. Escutemos o Pai, nos deixemos ser formados por Ele, e Ele nos levará a Jesus, e Jesus fará de nós homens e mulheres novos para um mundo novo. O mundo não pode viver, aliás, o mundo pode viver da mentira,
Mas os filhos de Deus que estão no mundo, esses devem viver na verdade e praticá-la e vivê-la com toda a alegria do seu coração. Esse tempo novo que o profeta nos mostra é esse tempo que Deus quer dar a todos nós, onde cada um de nós é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele foi derramado abundantemente sobre a igreja. E nós não tenhamos receio nenhum de pedi-lo e de clamá-lo em toda e qualquer situação. A Ele, Deus, seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.